Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Nesse vídeo eu vou apresentar algumas dicas fundamentais na hora de comprar um novo notebook, tá? Eu já começo falando a primeira dica fundamental. Vocês têm que conhecer os tipos de HDs existentes no mercado hoje. O que são os HDs? É a memória secundária do computador, é onde fica armazenado os seus programas, as suas fotos, os seus arquivos. E esse tipo o modelo do HD que você vai escolher na hora de comprar um equipamento vai influenciar na velocidade da sua movimentação com seus arquivos, com seus programas no seu computador. Então acompanhe aqui comigo na tela. Eu peguei um notebook qualquer aqui no site Americanas. Nós vamos falar sobre todos esses itens aqui, tá? Mas eu vou falar agora primeiro sobre o HD. A primeira informação que traz aqui no anúncio desse notebook é que esse aqui tem 1 TB. Quer dizer que o HD dele, aqui HD, é de 1 terabyte. E eu já sei que esse HD aqui é um HD mecânico. A velocidade dele é reduzida. Ele tem um bom espaço de armazenamento, só que ele na prática, vocês vão ver que ele é mais lento. Acompanhe aqui nessa imagem comigo. Eu tenho aqui dois tipos de HDs. Eu tenho o HDD e o modelo SSD. O HDD, tá vendo que ele é um HD, ele é um quadrado assim, ele tá aberto, tá? Ele é um disco, como se fosse um LP, e tem um braço que faz a leitura dos arquivos dele aqui. Então por isso que ele é mais lento, porque o processamento dele é quase que mecânico. Ele é barulhento, só que ele tem uma vantagem, ele é mais barato e tem uma capacidade de armazenamento muito maior comparado com o SSD. O SSD, ele é como se fosse vários pendrives dentro dele, sabe? Ele é feito por chips. Então a velocidade do tráfego do HD com o computador é muito maior no modelo SSD. Qual que é a desvantagem dele? Ele é mais caro e quando você vai aumentar a capacidade dele, por exemplo, um HD SSD de 1 tera é caríssimo. Se você pegar um HDD de 1 tera é muito mais barato do que um HD SSD. Então, eu vejo muita gente comprando um notebook barato na internet e reclama que o notebook é lento. Quando a gente vai olhar, ele comprou um notebook com um HD mecânico, esse HDD aqui, tá? E só de colocar um HD SSD no notebook já melhora muito o desempenho do computador. Eu peguei aqui no site aqui, preços de HD, só os de HD, tá? Então olha só, esse aqui é um HD, que é o que eu te falei, que tem um processamento ruim, só que ele tem um bom espaço de armazenamento. Tá vendo aqui? Ele é R$ 423. 359 com desconto aqui. Só que a velocidade que trafega os dados entre o HD e o computador não é tão boa. Se eu pegar aqui um HD SSD, aqui ó, um HD SSD de 480 GB, ou seja, ele tem a metade do espaço de armazenamento daquele outro HD que nós mostramos ali. Ele é mais caro, ó, R$ 438. Só que a velocidade dele de leitura e de gravação é muito boa. Tá vendo aqui no site aqui? Então, quando você for olhar um notebook, primeira coisa, verifique se é um HD SSD, é um HD normal, tá? Porque vai ver toda a diferença no seu processamento. Quando você estiver trabalhando com ele, vai ver toda a diferença. E existe outro tipo de HD, que é um HD também SSD, só de conexão M2. Ele é um pouco diferente, tá vendo? Ele parece um pente de memória. Ele é um pouco... Ele é como se fosse um chip que encaixa na placa-mãe. Esse aqui tem um processamento muito superior ainda. Olha só, 3.500 megabits por segundo de leitura e 3.000 de gravação. Isso faz toda a diferença no desempenho do computador. Então, voltando aqui para a tela do site da Americanas, eu já sei que esse notebook aqui é um notebook que tem um HD tradicional. Digamos assim, o HD, ele não é um HD SSD, ele é só um HD, que é hard drive. Esse processamento, ele tem um bom espaço de armazenamento, só que ele é lento. Então eu não recomendo notebooks sem ser o SSD. Muita gente compra um notebook desse com HD normal e depois substitui por um HD SSD. Tá? Mas se você não tem um técnico de confiança para fazer isso, se você não tem essa prática, eu não recomendo fazer isso. Já compre um notebook com HD SSD.
porque a velocidade é muito superior e vai fazer toda a diferença no desempenho da sua máquina. Vou falar agora sobre o processador. Vou falar sobre o processador da marca Intel, tá? Então aqui nesse anúncio eu já sei que esse processador é um Core i5 de oitava. Esse oitavo aqui é a geração do processador, tá? O Intel hoje ele tem basicamente os modelos Core i3, i5, i7, i9, se não me engano também tem o processador i10. Esses modelos de processadores, ele vai do básico ao avançado. Se você quer um notebook, passou de atividade de trabalho, edição de texto, internet, fazer videoconferência, eu recomendo o processador i5 para você. Agora, se você quer um notebook com alto desempenho para poder fazer, jogar nele, para poder mexer com edição de imagem, edição de vídeos, eu já recomendo o processador i7 para frente, tá? Esses i3, i5, i7, i9, é a quantidade de núcleos que um processador tem dentro dele. Quanto maior o número, mais núcleos ele tem dentro dele, que ele consegue fazer um processamento mais ágil, tá? Fazer tarefas de formas paralelas. Para o trabalho do dia a dia, eu praticamente uso um computador de Core, um modelo i5 de 7ª geração, que me atende super bem. Então aqui eu recomendo um processador de 7ª geração para frente, tá? Não recomendo você comprar um processador de 5ª, de 6ª geração. Então observe bem qual que é a geração do processador. Eu recomendo processadores de 7ª geração para frente. O i5, o i7 vai depender da sua atividade. Se for uma atividade intermediária, pode ser um processador i5. Uma atividade mais complexa de jogo, edição de imagens, i7 para frente. Então esses são os modelos de processadores. Memória. Esse aqui, ó, 8 GB, é a quantidade de memória RAM. O que é memória RAM? É a memória principal do computador. Quando você liga um computador, o processador vai lá no seu HD, pega seu sistema operacional e carrega na memória RAM. Então, quando você abre um Google Chrome, você abre um editor de vídeo, quando você abre um editor de texto, ele está carregando isso na sua memória RAM. Não sei se você já percebeu, mas quando você abre vários programas no seu computador, vai começando a ficar lento, porque a memória RAM está sendo ocupada. Então, eu recomendo, no mínimo, 8 GB de memória RAM na escolha de um notebook. E escolha também um notebook que tenha capacidade de expandir essa memória RAM. Você comprou 8 GB, daqui 1, 2 anos, você pode colocar mais 8 GB que fica com 16 GB de memória RAM. Tá? Então é muito importante você entender a lógica da memória RAM e do HD. A memória RAM, quando você desliga o computador, não fica salvo nada nela. Só fica salvo no HD, na sua memória secundária. Certo? A memória RAM ela só funciona quando está ligado ao computador e você fica abrindo os seus programas. Tá? Então, se você costuma usar vários programas abertos ao mesmo tempo, quem trabalha com 2 telas, costuma abrir um programa em uma tela, outro programa em outra. A sua quantidade de memória RAM do seu equipamento, se ela for baixa, você vai perceber uma lentidão no seu computador quando você fica abrindo vários programas. Então, minha recomendação, 8 GB de memória RAM e compre um equipamento que seja possível a expansão da memória RAM. Aqui fala que tem o W10, quer ver que já vem com o Windows 10. Eu recomendo também você já comprar um equipamento que já venha com o Windows original. Vou te dar aqui uma vantagem de vir com o Windows. Você não precisa pedir para ninguém instalar depois um Windows pirata no seu computador. E quando você tem o Windows original, ele vem com um antivírus próprio do Windows muito bom. Você nem precisa adquirir um novo antivírus. O próprio antivírus que já vem no Windows é excelente. Você não vai ter necessidade de comprar um antivírus, um Kaspersky ou outro tipo de antivírus. Não vai ter esse custo a mais. Então, em questão de segurança, o Windows 10 ele evoluiu muito e tem um antivírus muito bacana nele. Tá? Então, eu recomendo, quando for comprar um notebook, analisar esses 3 itens: processador, memória e HD. Então, repetindo, eu sugiro um HD SSD, que tem uma velocidade maior do que o HD, memória RAM 8 GB de RAM para cima e processadores de 7ª geração para frente. E é sempre bom você olhar na especificação técnica do equipamento. Lá embaixo, quando você abre um equipamento, qualquer site de venda de notebook, se você for lá nas especificações técnicas, geralmente fica lá no final da página. Tá?
Aqui, por exemplo, apesar desse notebook vir com não vir com HD SSD, ele tem o slot para colocar o HD SSD do tipo M2, que eu mostrei na tela agora há pouco. Tá vendo? Então tem muita gente que pega uma promoção do notebook barato, que vem com HD, e depois substitui por um HD SSD. Tá? Mas se você não tem alguém para te ajudar nisso, eu já recomendo comprar um com HD SSD. Descendo mais aqui nas especificações técnicas, é aqui que eu queria mostrar. Ó. Então, ele não vem com HD SSD, não possui. Ele vem com HD de 1 TB, que é o HD tradicional, aquele HD mecânico que eu mostrei para vocês na tela. Memória RAM. Ó, ele vem 4 GB de memória RAM soldado, então você não tem como tirar 4 GB de memória RAM dele. E o outro 4 GB é um slot, que dá os 8 GB. É uma memória RAM do tipo DDR4, que já é o modelo mais novo. Essa frequência da memória RAM é a frequência que os dados trafegam nela, entre a memória RAM, placa-mãe e processador. Então eu recomendo a memória RAM do modelo DDR4 e no mínimo 8 GB. Tá? Aqui ele não fala em expansão da memória RAM, mas como ele tem um slot à parte, ele tem um slot soldado que não tem como mexer, e um slot à parte. Então você pode usar esse slot aqui para colocar uma outra memória RAM, se você for fazer um upgrade no futuro nesse equipamento. Processador. Ele está falando que é um processador da marca i5. Tá? Lá em cima ele fala que é de 8ª geração. Aqui, ó, em cima, o modelo do processador. Tem Core i5. E esse 8 aqui, depois do i5, é a geração do processador. Tá? Então você olha por aqui. A geração dele. Certo? Memória RAM de 8 GB. É isso, basicamente isso. E já vem com o Windows 10 original. Certo? Vamos pegar aqui outro modelo de notebook. Vou pegar outro site aqui. Esse aqui é um notebook da Dell. Ele é um processador i5. Aqui não está falando qual que é a geração do processador, mas a gente vai olhar lá embaixo nas especificações técnicas dele. 8 GB quer dizer que é 8 GB de memória RAM. 8 GB é bacana, consegue atender perfeitamente. E 256 GB de HD SSD, tá vendo? Esse aqui já vem com SSD. Olha só o preço dele, é 3.800. Aquele que eu mostrei agora há pouco é basicamente o mesmo preço, 3.600. Só que esse aqui não tem HD SSD, é HD tradicional, HD analógico. Esse aqui é um HD SSD. Tá vendo? Só que ele tem o quê? 1/4 da capacidade de armazenamento. Então, se você tem muitos arquivos, talvez os 256 GB não sejam suficientes. Tá? Talvez eu recomendo talvez você comprar um HD externo para guardar seus arquivos, ou guardar na nuvem, no Google Drive, né, usar o OneDrive da Microsoft. Então, mas é um processador, é um HD muito bom, que tem um processamento muito mais rápido. Então vamos analisar agora, eu não consegui identificar qual que é a geração desse processador aqui. Vamos na especificação técnica dele lá embaixo. Aqui, ó. Processador i5 de 8ª geração, aqui é o modelo dele. Até o 8 aqui, quer dizer que ele já fala aqui que é de 8ª geração, mas esse 8 aqui, do início do modelo, é a geração do processador. Então eu já recomendo processadores acima da 7ª geração. Memória RAM, 8 GB. Aqui, ó, vamos ver se ele fala se é expansível. Ó, expansível até 16 MB. Muito importante isso. Então esse notebook aqui, no futuro, você pode colocar mais um pente de 8 GB e pode ter até 16 MB de memória RAM nele a mais, né? É do tipo DDR4, capacidade do HD é 256 GB e já vem com o Windows 10. Eu recomendo que vocês comprem um notebook já com o Windows 10 original. Vamos olhar mais um site aqui. Olha esse aqui, um notebook HP i5, 8 GB de memória RAM, você já sabe o que é memória RAM, qual é a função dela. 256 GB de HD, só que esse aqui é o HD M2. Lembra que eu mostrei para vocês no início do vídeo, o M2 tem uma capacidade de velocidade de gravação, de leitura muito maior do que o outro HD. Então esse aqui já é o M2. E já vem com o Windows 10 Pro. Tá? O Windows 10 também, ele começa o Windows Home e até o Windows Profissional. Já é um preço um pouco mais salgado, certo? Vamos ver qual é o modelo desse processador aqui. Vamos na especificação técnica dele lá embaixo. Ó, processador Intel Core i5 de 8ª geração. Ó, o i5 tem o 8 aqui na frente, quer dizer que ele é de 8ª geração. Certo? Ele já vem com o Windows 10 Pro.
Memória RAM de 8 GB. É um pente só de memória RAM. Tá vendo? Mas você pode expandir para 16 GB de memória RAM. Tá vendo? Ó, memória máxima. Você pode colocar até 16 GB de memória RAM nele. E o HD, o armazenamento da memória secundária, ele é 256 GB SSD, só que ele é do tipo M2. M2, ele tem uma capacidade de processamento muito superior. Bacana? E eu recomendo também, quando vocês forem comprar um notebook, ver a quantidade de porta USB, tá? Entrada HDMI, hoje todo mundo trabalha com duas telas, né? Então é bom ter uma entrada HDMI para você colocar um segundo monitor. Tem notebook que não vem com entrada para você ligar a rede cabeada nele, só a rede Wi-Fi. Então, se você tem necessidade sempre de ter uma rede cabeada, então você tem que verificar se tem a porta aqui para RJ45, que é a entrada de rede. Todos os notebooks já vêm com Wi-Fi. Agora, se você tem necessidade de ser na rede cabeada, verifique se tem entrada de RJ45, que é a rede cabeada, certo? HDMI, geralmente todos os notebooks já vêm com webcam, você pode verificar qual que é a capacidade, como é que é o vídeo da webcam, nessas especificações técnicas aqui. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, tem muita informação, mas o básico é esse, pessoal. Analisem processador, memória RAM e a memória secundária, que são os HDs. Bacana? Valeu, obrigado, espero ter ajudado. Abraço, fique com Deus. Tchau.